Oi, turma, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo e bem empolgado aqui para a nossa continuação do nosso curso. O objetivo de hoje não é uma aula de 50 minutos, mas a gente falar um pouquinho, de forma mais rápida, sobre algum assunto específico. E o assunto de hoje que eu trago para vocês são, é a fiscalização dos convênios administrativos. Vocês já me conhecem, né? Sou Rafael Costa, disponibilizo aqui minhas redes sociais para tudo que vocês precisarem conversar mais especificamente comigo aqui, fico à disposição. Então vamos direto para o assunto da aula de hoje. O convênio, né, como qualquer ajuste público, como qualquer contrato público, que não deixa de ser ele necessita ser acompanhado por um fiscal, né, por um servidor da administração que vai acompanhar se aquele parceiro com o qual nós estamos dividindo obrigações, ele está executando as metas e as obrigações traçadas, né? Imagine, por exemplo, que nós vamos auxiliar, por exemplo, uma prefeitura numa obra ou serviço de engenharia, vamos passar recursos, dividir eles no nosso cronograma físico financeiro mensalmente e vamos repassar esses recursos mensalmente e cabe nós avaliarmos se os recursos estão sendo investidos no objeto o qual nós combinamos, né, por meio da nosso termo convenial. E existem centenas, milhares, centenas, milhares acho que é demais, de acordos do Tribunal de Contas da União, que já afirmou que o entendimento de que a entidade concedente somente deve firmar convênios ou instrumentos congêneres se dispuser de condições técnicas, financeiras e operacionais de analisar as respectivas prestações de contas e de efetivamente fiscalizar a execução física dos ajustes. Então, não pode o órgão ou a administração pública utilizar de que eu não tinha condição de fiscalizar. Entende o Tribunal de Contas da União, se você não tinha condição de fiscalizar o convênio, se você não tinha condição de acompanhar aquela execução, você nem deveria estar repassando aquele recurso, você nem deveria estar firmando esse convênio. E temos também que lembrar aqui, acerca da fiscalização do convênio, que diante, né, da Lei 14.183, da Lei de Licitações, e lembrando que a Lei de Licitações é o regramento que rege os convênios administrativos, veja bem, a Lei 14.183 diz que aplique-se nos convênios no que couber. Então, tudo que não vai de encontro com aquela natureza colaborativa de multa por ação dos convênios, da Lei 14.133 deve se aplicar aos convênios também. E a Lei 14.133 é clara, as funções essenciais, elas devem ser efetuadas por servidor efetivo ou empregado público, né, no caso das empresas públicas, preferencialmente. E lembrando, gente, quando a Lei 14.133 diz preferencialmente, ela não quer dizer discricionariamente, ela não quer dizer facultativamente, ela não quer dizer que é uma opção. O que a lei quer dizer é que nós devemos colocar o fiscal do convênio como servidor efetivo. Entretanto, no caso das condições concretas, se meu órgão é muito pequeno e eu não tenho nenhum servidor efetivo para fazer aquela função, aí sim seria razoável, a lei entende, ela deixa essa brecha razoável a gente justificar
a não utilização de servidor efetivo na função de fiscalização dos convênios. Uma outra questão aqui que é interessante é a pergunta seguinte: eu preciso fiscalizar um convênio que não haja repasse de recursos? E sim, gente. O convênio, ele não sabe, o fiscal do convênio, ele não serve só para avaliar a boa aplicação de recursos. Ele está lá para avaliar a bom andamento do convênio. Então, mesmo um convênio que não haja repasse de recurso, um termo de cooperação, por exemplo, ou qualquer tipo de acordo que não haja repasse de recurso, nós temos que ter um agente público designado para avaliar se aqueles objetivos ou metas, mesmo que não sejam repasse de recursos, estão sendo atendidas. E a outra pergunta é: cada partícipe tem que ter um fiscal? Ou, por exemplo, no caso de alguém que passa recurso para outro, só aquele que repassa recurso tem que ter fiscal? Ambos têm que ter fiscal. Um convênio, como a gente já disse, é um contrato. Ele tem colaboração mútua. Ele tem duas partes tendo que atingir metas distintas do convênio. Então, cabe as duas entidades participantes designar o seu fiscal para averiguar de ambos se o convênio está tendo seu andamento de forma adequada. Gente, aqui eu queria fazer uma ressalva muito importante, é uma confusão que eu vejo demais na prática, é um cuidado que espero que vocês que estão aqui conversando comigo não cometam. Uma coisa é o fiscal do convênio, outra coisa é o fiscal do contrato de objeto que esteja no bojo do convênio. Exemplificando, vou fazer um convênio para passar recursos para uma entidade, fazer uma obra de serviço de engenharia. Eu tenho que ter o fiscal desse convênio, eu vou delinear o fiscal desse convênio, e a entidade a qual recebeu o recurso, ela vai ter o fiscal daquele contrato. E aquele contrato não se mistura com o convênio. Muitas vezes, nós, como gestores dos nossos recursos, temos que tomar cuidado com esse contrato. Mas não cabe a nós medir cada centímetro daquele contrato, não cabe da gente puxar a trena daquele contrato, porque isso é função do fiscal do contrato e não do fiscal do convênio. O fiscal do convênio, ele tem que garantir que aqueles recursos estejam sendo aplicados e avaliar a evolução física do nosso objeto conforme o plano de trabalho. Mas quem tem que medir por tintim, puxar a orelha, por exemplo, da empreiteira e ficar ali na relação junto com a empresa contratada, é quem a contratou. E para isso tem o fiscal do contrato. Então, são duas figuras que não se deve confundir. A Lei 14.133 também, gente, ela traz a ideia de gestão por competências, que aplica-se aos convênios também. E o que é a gestão por competências? É que o gestor público, ele deve procurar as pessoas que têm mais capacidade para exercer cada função. E essa capacidade ela é tanto técnica como também a pessoa que vai mais se adaptar. Né? Não vou colocar, por exemplo, alguém que vê pelo e ovo em tudo para uma função muito específica. Então, o fiscal do convênio, ele deve ter a sua formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola do governo. E isso está na Lei 14.133. Então, agora, não cabe mais, no âmbito dessa lei, nós colocarmos um fiscal do convênio e as coisas vão acontecerem certo e falar, não, eu coloquei o fiscal do convênio. Não, você responde por quem você colocou lá. Você deu formação para essa pessoa, você escolheu a pessoa mais adequada para essa função e isso engaja em outra questão.
né, na questão do princípio da segregação de função. O princípio de segregação de função, que traz também a Lei 14.133, é que no trâmite do nosso procedimento de celebração do convênio, nós temos que separar as tomadas de decisões mais sensíveis. Funções que tomam decisões críticas devem ser segregadas. Nenhum agente pode ficar responsável por todas as etapas do processo. Isso é uma accountability. É uma forma de não deixar que uma só pessoa tenha capacidade de manipular todo o procedimento. E dessa forma, então, no mínimo a fase de planejamento e a fase de execução de convênio, elas têm que ser feitas por agentes distintos. E, além do mais, a função de fiscal do convênio e de gestor do convênio. E vejam que essa manifestação de que deve ser separada a figura do fiscal do convênio e gestor do convênio, ela já vinha sendo levada pelo Tribunal de Contas mesmo antes da Lei 14.133, né? Que já o Tribunal de Contas já vinha recomendando, mesmo no ano da Lei 8.666, que não deixasse a mesma pessoa ser gestor do convênio e fiscal do convênio. Entendendo como fiscal do convênio aquele que vai estar lá no local da execução, avaliando a evolução física, e o gestor do convênio é aquele que vai fazer a parte mais administrativa. Muitas vezes ele passa a ser gestor de vários convênios ao mesmo tempo, avaliando os prazos e recebendo, né, os laudos e documentos do fiscal do convênio. Gente, acabei de passar um pouquinho do tempo combinado, mas acho que deu para a gente aproveitar bastante a ideia da figura do fiscal do convênio. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e tenham um ótimo dia, ótima noite, ótima manhã, dependendo de quando vocês estão assistindo esse vídeo.